Eu nem acredito que eu vou entrevistar ele hoje, depois de tanto tempo, que eu tento e não dava certo por outras razões, até razões profissionais dele. O grande médico neurologista, de quem sou admirador há muito tempo, doutor Ivar Brandi. Que alegria, rapaz, te ver assim, ainda mais com esse sorriso bonito, essa alegria estampada nesse rosto. Como vai você, rapaz? Que Alegria por coisa! poder conversar contigo de novo, Mário. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes da Metrópole. Bom dia, Nardelli, Luana. Muito bom conversar, ter esse momento para a gente conversar novamente. Que bom mesmo, rapaz. Doutor Ivar Brandi, médico neurologista com um currículo extraordinário e uma figura maravilhosa. Ivar, me conte aí, por exemplo, nesse mundo que nós estamos vivendo, eu ouço falar muito que pessoas que tiveram Covid leve, né, que não precisaram nem ser internadas, mas Sim, que estão tendo depois, quer dizer, como consequência disso, alguns sintomas neurológicos importantes. Você tem observado isso, Ivar? sim, Mário. Infelizmente, a gente tem observado sequelas graves, né, sequelas neurológicas graves da Covid, naqueles pacientes que permaneceram muito tempo em unidade de terapia intensiva, mas também nos casos leves. Às vezes, depois que os sintomas gripais, os sintomas virais desaparecem, o paciente passa a apresentar alguns sintomas neurológicos ou neuropsiquiátricos, né? Principalmente relacionados à ansiedade, depressão, insônia, fadiga crônica. E alguns casos mais raros, até tem relatos assim, de literatura, que abriram o quadro clínico com manifestações neuropsiquiátricas, inclusive com relatos de pacientes que abriram um quadro de psicose, já assim, sem os sintomas virais, sem os sintomas gripais do coronavírus, e abriram quadros de alterações de comportamento e do pensamento graves, como forma de apresentação da Covid-19. Oi, Ivar, isso foi causado por alguma coisa mesmo fisiológica ou é uma coisa, uma consequência do medo, do impacto de a pessoa ser diagnosticada? Porque hoje você receber Sim. um diagnóstico, você está com Covid, deu positivo, deve dar um certo pânico nas pessoas em função do que está acontecendo. O que é que você observou aí, observa? Veja só, Mário, eu acredito que tem os dois fatores. Tem um fator orgânico, que hoje é comprovado que o vírus atua no sistema nervoso central, ele é capaz de infectar as células do sistema nervoso central. A gente tem células que são chamadas de astrócitos, que são as células que suportam o neurônio, né, que são importantes para a manutenção da nutrição dos neurônios. Essas células são infectadas pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-2, né, e elas podem persistir no sistema nervoso central. Mas a gente tem que lembrar também, assim, qualquer estudo, qualquer análise de bem-estar populacional, de saúde mental, ela está relacionada também a uma situação de segurança comunitária, né? Da gente ter um suporte comunitário. E hoje a gente não tem, né? A gente vive numa sociedade polarizada, uma sociedade fragmentada, a gente não tem um consenso de informações pelas autoridades. Eu acho que isso coloca todos nós numa situação de vulnerabilidade, né? De vulnerabilidade da nossa saúde física e mental. Então, isso realmente predispõe a risco de síndrome do pânico, de ansiedade, de depressão, que essa falta de suporte social, de suporte comunitário também colabora para esse processo. Ivan, e o tratamento disso? Como é que é feito? Que tipo de ajuda e como é que funciona esse tratamento? O tratamento é baseado nos sintomas, né? O uso de antidepressivos, uso de medicações para ansiedade, medicações para melhora da qualidade do sono, além das medidas não farmacológicas, né? Técnicas de relaxamento, meditação, atividade física, retreinamento, porque muitos desses pacientes têm sintomas respiratórios associados à ansiedade, ao transtorno do pânico. Então, o paciente voltar à atividade física, voltar ao condicionamento cardiorrespiratório é importante, e em alguns casos, psicoterapia, técnicas terapêuticas de apoio, né? Tem um sintoma que incomoda muito, que é a perda do olfato, que geralmente vem junto com a alteração do paladar, e às vezes persiste por 3 meses, tem casos descritos até 6 meses depois, e nesses casos a gente pode usar corticoide.
Assim como no caso de dor de cabeça persistente, cefaleia persistente, o uso de corticoide também está sendo considerado. Não tem estudos ainda de consenso, mas há a possibilidade de uso de corticosteroide. Ivan, você tem trabalhado bastante em neurociência e neuropsiquiatria. Isso. Os idosos, por exemplo, em isolamento social, também têm mostrado alguns problemas. Eu estou já chegando, vendo assim, como é que vai ser agora, vai me pegar aqui, bicho. Eu estou em isolamento e sou bem idoso. Diga aí, Ivan. Isso a gente percebeu logo no começo da pandemia, sabe, Mário? Assim, quando a gente ainda não tinha muitos casos de pessoas acometidas, o que chamava atenção eram os efeitos do isolamento social nos idosos, na população mais frágil, né? Ou como na população com alguma condição psiquiátrica subjacente. Esses pacientes passaram a apresentar estado confusional em casa, depressão, alguns deles com alucinação, com delírios de perseguição dentro de casa, por essa privação social. Mas hoje eu não observo tanto isso. Hoje eu observo mais aquele quadro que a gente estava falando no início, as consequências neuropsiquiátricas da infecção viral, realmente. Eu acho que houve uma mudança ao longo do tempo, né? No início, as consequências do isolamento social, que foram transitórias, depois as consequências da Covid grave, e hoje a gente vê as consequências da Covid grave e da Covid leve também, né? E tem estudos que mostram que mesmo na Covid leve, os sintomas neurológicos ou neuropsiquiátricos podem persistir por até 6 meses depois da infecção. Isso por enquanto, a gente também não teve muito tempo para acompanhar, né? Então, a gente não sabe necessariamente quanto tempo esses sintomas vão persistir, né? Pois é, muito bom. A gente acho que ninguém conhece exatamente as repercussões da infecção em Covid, porque é muito recente, né? Isso. Agora, eu queria que você falasse um pouco mais sobre os idosos, né? Idosos que conseguiram se infectar, foram para o hospital, foram entubados e saíram e estão enfrentando dificuldades físicas e dificuldades mentais também. E que tipo de tratamento, de ajuda é possível dar, Ivan? Veja só, Mário, os idosos mais assim, em risco são, na questão das alterações mentais, são aqueles que já tinham alguma alteração cognitiva antes, né? Pessoas com doença de Alzheimer ou com comprometimento cognitivo por outras causas, né? Esses idosos, eles devem passar por um processo de neuroreabilitação, de reabilitação cognitiva, orientada por um neuropsicólogo para retomar essas funções. Assim como a reabilitação física, né? A reabilitação cognitiva é tão importante quanto a física, né? É cuidar de corpo e mente ao mesmo tempo. Alguns idosos tiveram um comprometimento também de nervos periféricos, então fraqueza muscular, e para esses ainda é mais importante a reabilitação física. Eu vejo aí, por exemplo, o caso de Abraão Brito. Eu não quero entrar em detalhes, é claro, sobre a ficha médica dele, porque a gente ficaria aqui 3 horas falando. Mas ele teve Covid e teve alguma dificuldade de respiração, de algumas coisas. Não foi, Abraão? Fale um pouquinho aí. Se exponha, vá. Ok, bom dia, doutor. Obrigado pela participação. Bom dia, Abraão. Sim. Muita fraqueza, né? Não perdi o paladar, mas sensação, medo também, que é a primeira coisa que bate, Sim. Com certeza. A gente acompanhando tudo o que está acontecendo e você vai fazer um teste da positivo, a primeira coisa que vem é o medo. E aí, minha vida, fumante, vida sedentária, tudo isso eu quero crer que colabora de forma negativa para essa doença, não é, doutor? Sim, Abraão, bom dia. Obrigado aí pela sua participação. Isso colabora. Agora é o momento também da gente aproveitar para avaliar tudo isso, né? Assim, colabora, mas a gente tem como reverter isso. Já era um pouco de se esperar, desde o começo da pandemia, alguns estudiosos, a gente já esperava que esses sintomas respiratórios associados ao transtorno psiquiátrico, ele viria a ser mais frequente, porque a gripe, a infecção pulmonar pelo coronavírus se manifesta principalmente por dificuldade respiratória. Então, esse medo de perder o ar, essa ansiedade que se manifesta por perda de fôlego, ou às vezes por hiperventilação, aquela sensação de cansaço, isso era natural depois de uma pandemia que se manifesta principalmente por esses sintomas, né? Agora, a gente tem, passando a Covid, reavaliar tudo isso, avaliar a função respiratória, o condicionamento cardiovascular, ver a necessidade de um tratamento para melhora dessa fobia, né, desse medo de
ter a falta de ar novamente, medo de uma atividade física, ou medo de se expor em público, de contato pessoal, que é uma situação que a gente tem visto também, sabe? São pessoas que têm evitado o contato pessoal, o contato comunitário, como se fosse uma fobia social, né? Como se todo mundo estivesse contaminado, né? Também é uma alteração neuropsiquiátrica da Covid-19, né? Ivar, outro problema que eu gostaria de ver, eu estou conversando com o doutor Ivar Brandi, é médico especializado em neurociência e neuropsiquiatria. Por exemplo, o paciente COVID, ele vai para uma UTI, lá ele é intubado, lá ele fica completamente isolado, inclusive isolado de qualquer parente, de qualquer tipo de... Esse aí, mesmo aqueles que saem disso, isso deve abalar a estrutura da pessoa, não é não, Ivar? Não, com certeza. O contato pessoal, a rede social de apoio, né, os vínculos sociais, eles são fundamentais para a nossa saúde mental, né, para a nossa saúde física e mental. E esse isolamento social, tanto das pessoas contaminadas quanto daqueles contactantes, isso coloca a pessoa realmente em risco de sintomas neuropsiquiátricos, né? Isso realmente faz falta. Além do que, Mara, a própria internação na UTI, o fato de você saber que você vai ser intubado conscientemente, depois que você passa pelo processo, você entra em sedação, mas o comunicado é feito muitas vezes com a pessoa em consciência plena, isso é muito amedrontador, né? Assustador. A gente não está habituado a ter esse tipo de decisão no dia a dia, né? Então é uma situação realmente traumática. E aí eu entro num outro ponto da sequela pós-Covid, que é a síndrome do estresse pós-traumático, que tem sido observado também, né? Porque tudo isso é um trauma para a gente, né? O isolamento, a intubação, a insuficiência respiratória, o tempo em UTI e depois o longo processo de recuperação. São traumas que mexem com as reações emocionais, além da ação do próprio vírus no sistema nervoso central. Então a gente tem aí um ambiente de muitos fatores de risco para o aparecimento desses sintomas. Inclusive, as pessoas que têm noção disso, sabe, podem cair na cabeça deles e dizer, pô, eu vou morrer aqui sem ninguém por perto. Isso. Um negócio, é uma crueldade essa doença. Agora, e vai ao mesmo tempo 290 e tantos mil mortos já, chegando nos 300 facilmente. Ainda tem muita gente que acha que tomar ivermectina resolve, tomar hidrocloroquina resolve, ir para a rua, tem que abrir tudo. Do ponto de vista psiquiátrico, que diabo é que passa na cabeça das pessoas, hein, Ivar? Isso aí, eu acho que essas pessoas hoje que defendem essas questões, elas não têm ideia assim, do dano que elas estão causando nas outras pessoas, né? Porque hoje não tem mais discussão, né, Mário? Assim, aquela discussão que tinha no começo da pandemia, vamos fazer opção pela saúde ou pela economia, isso não existe. E os próprios dados mostram isso. Os países que tiveram a menor mortalidade por 100 mil habitantes por Covid são os países que tiveram a menor queda do PIB o ano passado, em 2020. Então, nunca houve essa distinção entre essa necessidade de separar economia e saúde, né? Prioridade é a saúde. Se você recuperar as pessoas, a economia vai recuperar. E eu vejo que muito da discussão hoje no Brasil é focada na questão do fechamento do comércio, da abertura do comércio. E não é apenas isso, né? É uma rede de apoio solidário que nós perdemos. E nós já perdemos muito tempo com essa discussão, né? E aí nós nos colocamos todos em situação de risco, né? Porque não é apenas o fato do comércio estar fechado, o fato de eu ficar em casa, é um respeito para a minha saúde e um respeito pelo outro. Eu acho que muito da nossa sensação de fragilidade comunitária é porque a gente não sente mais confiança. Eu tenho colegas que defendem o tratamento precoce ou que defendem a abertura de tudo e que a vida volte ao normal. Eu acho que isso nos coloca em situação de fragilidade. Isso, para mim, é um dano que as pessoas causam quando elas colocam essa opinião publicamente, sabe? É mais maléfica do que benéfica para todos nós. Claro. Doutor Ivar Brandi, que eu estou conversando com ele. Doutor Ivar, me diga uma coisa, tem gente que sai da Covid paraplégica, tetraplégica ou até em estado vegetativo? Tem, infelizmente tem. Nos casos mais graves, sim. A Covid causa uma hipoxemia muito grave, né, que é a redução do oxigênio no sangue. Essa lesão hipóxica pode levar a comprometer áreas difusas do cérebro. É diferente, por exemplo, de um acidente vascular cerebral, que ele é focal, que ele é localizado em determinada área do cérebro. Quando há uma hipoxemia, há uma redução da oxigenação em todo o córtex cerebral,
tem algumas áreas do cérebro que são mais sensíveis, e algumas pessoas podem ter estado vegetativo ou estado de consciência mínima após Covid grave. E também pelas consequências da intubação. A intubação é sempre um momento de risco de parada respiratória ou de parada cardiorrespiratória, choque hipovolêmico durante a UTI são situações de risco. E a tetraplegia também é uma situação que a gente tem visto, porém a tetraplegia tem uma possibilidade de recuperação, porque a maioria dos casos, Mário, ela ocorre devido à situação que é devido à imobilidade prolongada na unidade de terapia intensiva. É o que a gente chama de neuropatia ou miopatia do doente crítico. Isso ocorre em outras condições também, só que agora com a Covid a gente tem visto com mais frequência, porque o número de casos de pacientes que ficam muito tempo em UTI é muito grande. Então esses pacientes saem da UTI tetraplégicos, mas muitos deles se recuperam. Aí volta naquela mesma questão, a gente não sabe ainda qual vai ser a sequela definitiva, porque ainda é pouco tempo de acompanhamento, muitos deles estão em processo de reabilitação e tendo ganhos, mas há risco também de comprometimento de algumas déficit residual ao longo do tempo. Muito bem, doutor Ivar Brandi, médico, neurologista, neuropsiquiatra, muito obrigado pela sua participação. Espero que agora a gente converse mais e muito. Com certeza, seja comentarista da rádio, traga uns comentários. Muito obrigado. Gente, pode ser, vamos conversar. Vamos conversar. Podemos conversar, será um prazer, muito, com certeza. Acho que todos nós. Com certeza, Marcos. Abraço para você, viu? Muito grande abraço. Deu um enorme prazer, viu? Obrigado pelo convite, bom dia a todos. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Obrigado, Mário. Um abraço. Muito bem, doutor Ivar Brandi, médico neurologista, neuropsiquiatra, excelente, um homem de muito conhecimento científico,